Pessoal, vocês já se perguntaram como que vai funcionar o tratamento do produtor rural com a reforma tributária? A gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, o produtor rural, ele vai ter uma disposição específica, vai ter um tratamento completamente específico na reforma tributária. Isso quer dizer que nós temos um sistema regular de tributação do CBS e também do IBS, regular, normal, tradicional, com a incidência de 100% da alíquota que vai ser definida. E essa alíquota se está pensando e estruturando em algo próximo a 28%, somando o IBS e somando o CBS. Então, nós temos um sistema regular, cuja alíquota, soma das alíquotas, deva resultar mais ou menos por cento. Nos próximos anos, vai haver a possibilidade de revisão da alíquota, inclusive existem disposições legais para essa revisão, quando ela superar 26,5% na soma. Então, é possível que haja esta revisão, mas há uma previsão de 28%. E então, temos um sistema regular. E nós temos sistemas específicos de tributação. São setores, pessoal, que o legislativo reconhece como setores com muitas peculiaridades. São eles: o agro é um deles, setor de transporte, setor aéreo, o setor de sociedades cooperativas é um outro regime, setor de operações financeiras, tanto as empresas que trabalham, por exemplo, com consórcio, como empresas, como bancos. Então, existem esses sistemas regulares. E o produtor rural tem um sistema próprio. Este sistema próprio, ele prevê o seguinte, pessoal. Vamos entender como ele vai funcionar. Primeiro, aquele produtor, pessoa física ou jurídica, que tem um faturamento superior a 3 milhões e 600 reais no ano calendário, no ano total, no ano, ou seja, fature acima de 300 mil reais por mês, ele não está sujeito à tributação de CBS e IBS. Ou seja, se o produtor físico ou jurídica não ultrapassou 3 milhões e 600 reais no ano ou 300 mil no mês, que pode ser parcial também a análise, né? Ele não está sujeito à incidência de CBS e IBS. Portanto, ele está sujeito a outro regramento. Por exemplo, no Simples Nacional, ou a tributação, outras tributações com imposto de renda e assim por diante, contribuição social sobre o lucro líquido e assim por diante. Então, existe um limite aqui. Mas a gente precisa pensar o seguinte: se o produtor rural superar os 3.600, 3 milhões e 600 reais, ele vai entrar na tributação de CBS e IBS regular. Tá? Agora, a gente precisa entender o seguinte: você, produtor rural, tem uma empresa que não fatura acima de 300 mil reais por mês, em regra não é contribuinte de CBS e IBS, não vai pagar isso, mas você gostaria de pagar por esse regime porque ele dá benefícios maiores do que os outros. Por exemplo, créditos presumidos nas operações anteriores. Porque o produtor rural, ele pode comprar insumo para produzir, para plantar, para colher e assim por diante, de contribuintes, ou melhor, de pessoas físicas ou jurídicas que não são contribuintes e que não pagam tributo nessas operações. E se não pagam nas operações anteriores, em regra, não gera crédito, salvo nos casos de crédito presumido, que é esse o caso. Então, o regime específico de produtor rural da reforma tributária prevê créditos presumidos, e se aquele produtor rural que não fatura acima de 3.600, mas gostaria de ter este benefício, ele pode optar por entrar no sistema regular da reforma tributária e, portanto, ter este benefício. Tá? É importante ficar muito claro. Falando sobre créditos presumidos. Os créditos presumidos nessas operações, nós estamos falando de sementes, máquinas, adubo, eventualmente existe arrendamento e assim por diante. Tudo isso tem a incidência tributária. E havendo a incidência tributária, você pode utilizar de crédito, tanto de CBS quanto de IBS. Então, você, mesmo não tendo o pagamento dos tributos na operação anterior, quando você comprou, por exemplo, o insumo, você hoje pode utilizar o crédito presumido disso. Isso vai abater, no final das contas,
o valor que você deve pagar de CBS ou IBS. É importante fazer a análise se vale entrar no sistema de CBS e IBS ou não por conta destes créditos presumidos. Outro ponto é o seguinte: existe alguns produtos dentro da reforma tributária que têm uma redução de alíquota e que estão vinculados com a produção de alimentos, tanto para animais quanto para seres humanos. Então, existem disposições na reforma que fazem incidir a tributação e ora não fazem. Então, vai precisar avaliar adequadamente todas as atividades que o produtor rural faz, para daí verificar se vale a pena entrar ou se não vale a pena entrar no sistema novo da reforma tributária, tá, pessoal? Uma outra coisa, quando o produtor ou uma cooperativa vai exportar o item produzido, em regra não vai haver tributação nesta operação. Então, segue a lógica de na exportação não vai haver incidência tributária. Outro ponto que é importante dizer, e é muito normal, os cooperados e as cooperativas, quando eles fazem operações entre eles, um compra insumo, outro planta o insumo ou utiliza o insumo para colher e vender para a cooperativa depois, esta relação entre cooperado e cooperativa não vai ter a tributação. Não vai haver tributação, salvo algumas exceções dentro da reforma tributária, mas no normal, na regra, não vai ter tributação. E também é importante dizer um ponto, pessoal. Lá no primeiro ponto que a gente falou, dos 3 milhões e 600 reais ou 300 mil reais por mês, não vai ser avaliado somente uma empresa. Uma empresa não pode ultrapassar esses 3.600, a outra também tem o limite de 3.600. Não. Se uma pessoa física tem 3 empresas, o requisito dos 3 milhões e 600 vai ser feito analisando todo este contexto das 3 empresas, e não somente uma, tá? É importante, isso vai fazer parte do planejamento dessas atividades. Portanto, pessoal, uma dica de ouro nessas operações vinculadas ao agro vai ser avaliar qual tipo efetivamente de produto, serviço, insumo, semente, maquinário que vai ser utilizado na atividade, segregar as atividades, identificar os créditos presumidos nas operações, avaliar se, e somente se, é interessante ou não entrar dentro da Lei 214 de 2025, para avaliar se realmente é interessante ou não haver a tributação de CBS e IBS. E aí sim, sendo interessante por conta dos créditos presumidos e alguns outros benefícios, aí sim entrar. E tem que lembrar que este regime da reforma tributária traz requisitos de habilitação de sistemas split payment, que nós já falamos. Ele muda o sistema de pagamento de tributos e distribuição desses tributos. E isso, as empresas precisam se adequar aos requisitos para isso, tá bom, pessoal? É importante deixar isso claro, tá bom?